Olá, pessoal, bom dia! A partir de agora, nós vamos reproduzir a entrevista que fizemos na última quarta-feira, durante o Litoral Urgente, com o governador do estado de São Paulo, João Dória. A partir de agora, importantes assuntos serão esclarecidos e levados ao ar. O governador começa falando dos pontos positivos e negativos em 3 anos de gestão. Pode, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem, nos acompanham aqui na TV Tati Band, no Litoral, uma grande abrangência, uma enorme audiência que você vem conquistando, aliás, a cada dia crescendo mais. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. A grande conquista do governo de São Paulo é a vida, a saúde, a proteção às pessoas, especialmente os mais pobres e os mais vulneráveis. Primeiro, no plano da saúde, uma pandemia que assolou o Brasil, infelizmente levou 639 mil vidas, 639 mil pessoas perderam suas vidas. Não há nenhuma família, nenhum cidadão no Brasil que não tenha tido a tristeza de perder ou alguém da família, ou um amigo, ou um colega de trabalho, ou alguém pela qual nós sentimos uma relação afetiva. De alguma forma, essa perda mexeu com os nossos sentimentos. Portanto, feliz por ter viabilizado a vacina do Butantan, a Coronavac, que foi aplicada no braço de 110 milhões de brasileiros. Foram 110 milhões de doses da vacina do Butantan que o governo de São Paulo trouxe e disponibilizou para os brasileiros. E agora, mais 10 milhões de doses, para o braço das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos, crianças de 6 a 11 anos. E isso está ajudando a salvar vidas dessa nova geração. Portanto, isso, para mim, me toca muito o coração. Eu sou pai de 3 filhos, você também é pai. Sim. Muitos assistindo, vendo e acompanhando e ouvindo aqui também são pais ou avós. Então, isso vale muito. Salvar vidas, essa foi a nossa prioridade durante esses 2 anos de pandemia, que infelizmente ainda prossegue, mas diminuindo, decrescendo, e é o que nós esperamos que até o próximo mês de abril nós não tenhamos mais os efeitos dessa pandemia, pelo menos os efeitos da morte, que ainda sucedem com a Omicron, que é essa terceira onda da pandemia. Mas decrescendo, essa é a boa notícia, decrescendo. Depois, algo que nos orgulha a todos aqui, é termos feito um esforço bem sucedido de redução da pobreza, da miséria, da tragédia que foi a pandemia para os mais pobres e os efeitos da economia. Pessoas que estavam empregadas perderam seus empregos, pessoas que tinham alguma renda deixaram de ter, e São Paulo esteve ao lado dessas pessoas com o Bolsa do Povo, com R$ 535, ajudando essas pessoas e contribuindo na contrapartida do trabalho. O Alimento Solidário, 4 milhões e 300 mil cestas do Alimento Solidário foram distribuídas pelo Estado de São Paulo, e cestas robustas, você já falou sobre isso aqui Sim. Em programas passados, cestas de 25 quilos de alimentos. Uma cesta básica normalmente tem de 12 a 15 quilos. Aqui nós distribuímos aqui 25 quilos, incluindo a proteína animal, a carne, a mistura, para as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres. E o Dignidade da Mulher, um programa inovador, pela primeira vez feito no Brasil, oferecendo o absorvente para meninas e mães de famílias vulneráveis para que pudessem estudar e trabalhar. Lamentavelmente, pessoas sem renda não têm dinheiro para comprar um absorvente. Sem o absorvente, a menina não vai à escola e a mãe não vai ao trabalho, não vai em busca do seu trabalho. Agora recebem os absorventes em casa no programa Dignidade da Mulher do governo de São Paulo. Então, e mais o Vale Gás também, que iniciamos lá no mês de maio, oferecendo um botijão de gás de 13 quilos para essas famílias mais vulneráveis, famílias de pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza, para poderem cozinhar o alimento nas suas casas. Tudo isso representam fatores importantes do nosso governo e que me tocam o coração. Eu já tive uma fase dura da minha vida, você também teve, que eu sei. Eu vivi 8 anos da minha vida em situação de pobreza, de muita dificuldade. Minha casa não tinha luz, minha mãe não tinha dinheiro para pagar luz. Minha casa não tinha gás, minha mãe não tinha dinheiro para comprar gás. Era luz de velas para substituir a energia elétrica e a espiriteira, a lata de sardinha com álcool para poder cozinhar o que tínhamos em casa, que era basicamente
o arroz, o ovo e, quando podia, o feijão. Nós tínhamos que nos contentar com isso. Então, eu sei o que é a dificuldade, por isso a minha sensibilidade de ajudar os que sofreram de forma mais intensa os efeitos dessa pandemia e também da economia. E entendo que essas foram conquistas importantes do governo de São Paulo. No seu entendimento, e o que não deu certo ou, de repente, foi negativo ou está sendo negativo por motivos vários, por exemplo, que não tenha dado tempo ou que o senhor tenha, de repente, aí é uma avaliação sua, errado na mão, né, como se diz na gíria, o que não foi ou não está sendo positivo nesse período que tira o seu sono? Patioli, nada tira o meu sono, exceto a pobreza, a miséria e a morte. Pessoas que perderam suas vidas, pessoas que ainda estão sofrendo com a pandemia, a elas eu dedico a minha preocupação, a elas eu dedico o meu coração, e falo isso com muita sinceridade. Sim. E eu trabalho de graça, eu devolvo o meu salário, eu sou obrigado a receber pela Constituição, recebo meu salário no dia 30 de cada mês, recebo de manhã, na hora do almoço, eu já transfiro para o Fundo Social de Solidariedade para a compra do alimento solidário, essas cestas de alimento que eu comentei com você, e durante o período do inverno, para a compra dos cobertores para a população em situação de rua. Então, isso é que me machuca e que me dá também força ao mesmo tempo, força e fé para poder continuar trabalhando. E eu queria destacar um outro ponto aqui importante, a geração de empregos. Nesses 3 anos, Patioli, São Paulo gerou 2.600.000 novos empregos aqui em São Paulo. 38% de todos os novos empregos gerados no Brasil foram gerados aqui. A economia de São Paulo cresceu 5 vezes mais do que a economia do Brasil. Boa conduta, bom comando de Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento, do Rodrigo Garcia como secretário de governo. Isso se traduziu em crescimento econômico, geração de empregos, 2.600.000 novos empregos com carteira assinada em São Paulo. É isso que a população espera de um governador, é isso que ela espera de um presidente da República, que ele seja um promotor, um gerador de novos empregos, porque emprego traz dignidade, emprego é vida. Aliás, o Papa Pio XII dizia que a melhor forma de você resgatar da pobreza é através do emprego. Resgatar a cidadania é a empregabilidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui em São Paulo e pretendemos fazer ainda mais, Fatiane. Pois não. Governador, no seu entendimento, e mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui no Litoral Urgente. Um abraço ao senhor, sou o portador do abraço do presidente do Grupo Tati, o empresário Chaim Zayer, o nosso CEO, Fernando Roxo, também abraçando ao senhor a partir de Ribeirão Preto, não é? A pergunta é, no seu entendimento, esta liderança por parte do Estado de São Paulo, no enfrentamento, nos números que o senhor citou anteriormente em relação a pessoas vacinadas, isso acabou, não sei se é o termo correto, mas pressionando o governo federal para que fosse a partir de Brasília, ou tivessem os gestores a partir de Brasília, uma agilidade maior na imunização de brasileiros. Tem relação? Não tem? O que o senhor tem de opinião, governador? Patioli, tem relação sim. Mas antes eu queria deixar um abraço também ao Fernando Rosso e ao Chaim Zayer, 2 grandes empresários, o Chaim como acionista do Grupo Tati e o Rosso como CEO, como diretor-geral. Muito obrigado também. Obrigado por estarem produzindo uma boa televisão e gerando empregos também nos meios de comunicação, rádio, TV do Grupo Tati. E voltando à resposta, sim, pressionou. São Paulo iniciou a vacinação no dia 17 de janeiro de 2021. Você se lembra que o então ministro da Fazenda, Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dizia que a vacinação começaria só em abril de 2021. E nós aqui insistimos que a vacinação tinha que começar o mais cedo possível. O Brasil já, em dezembro, já contabilizava mais de 140 mil mortos. E o ministro dizendo, pressa para quê? Vamos vacinar em abril. E nós aqui dizendo, pressa sim, para vacinar e proteger e salvar vidas. Deu certo. A Anvisa fez a liberação no dia 17 de janeiro, era um domingo à tarde. Depois de uma longa reunião, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez a aprovação
da vacina. Naquele mesmo dia, 10 minutos depois, iniciamos a vacinação no Hospital das Clínicas de enfermeiros, enfermeiras e médicos. Mais de 600 foram vacinados naquela tarde e o primeiro braço a receber a vacina foi de uma mulher negra, enfermeira, a Mônica Calazans. Com isso, o Brasil pressionou o Ministério da Saúde, o Brasil pressionou o governo Bolsonaro e eles, ao invés de iniciarem, como haviam dito, a vacinação em abril, no dia 27 de janeiro, começaram a vacinar os brasileiros. E aqui em São Paulo, a partir do dia 17, 10 dias antes, nós já estávamos intensificando a vacinação com a linha de frente, os profissionais da saúde, depois os indígenas, os quilombolas, os profissionais da segurança, e assim foi. E até hoje, São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil. O consórcio de veículos de imprensa, Fatioli, publica ou veicula todas as noites esse resultado. São Paulo lidera a vacinação, hoje com mais de 87% da população completamente vacinada, com a primeira e com a segunda dose. E São Paulo lidera também a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. E estimula que essa vacinação também aconteça com intensidade nos demais estados do Brasil. Infelizmente, isso vem acontecendo. Ok, uma dúvida da minha parte, e por isso eu vou traduzi-la em pergunta. Esse seu posicionamento pessoal barra gestor, enfim, como governador, não dá para separar a pessoa do gestor. Então, esta postura de João Dória, governador, postura extremamente crítica ao presidente Bolsonaro e ao governo federal, o senhor entende que está tendo alguma interferência ou resultado em números de pesquisas que estão sendo divulgados até aqui por institutos os mais diversos? Tem relação, não tem? O que o senhor fala a respeito, por favor? Fatioli, nós não fazemos antagonismo ao governo federal. Nós fazemos a defesa da vida, da ciência e da vacina. Lamentavelmente, o governo Bolsonaro foi aquele que disse que era uma gripezinha, que era um resfriadozinho. Teve um ministro, inclusive, lá no início da pandemia, dizendo: vão morrer só 4 mil. Como se 4 mil vidas não importassem. Morreram até agora 639 mil brasileiros. Então, nossa defesa foi da vida, da saúde. O Brasil precisa de paz, de harmonia, de entendimento e de respeito pelas pessoas e respeito pela vida. Essa é a nossa luta, não é luta contra ninguém, é a luta a favor do Brasil, a favor dos brasileiros, paz, saúde e emprego. Esse é o nosso grande desejo. Em relação às pesquisas, Fatioli, é cedo ainda. Os brasileiros não estão preocupados com o processo eleitoral, nem poderiam estar. A eleição é em outubro, tem um longo período ainda pela frente. Agora as pessoas estão preocupadas com o seu emprego, com a sua saúde, com a vacinação dos seus filhos, dos seus netos, com a retomada da economia, com aquilo que possa dar a essas pessoas um pouco de dignidade e um pouco de tranquilidade em relação à sua renda e à sua estabilidade financeira. O pensamento na eleição virá provavelmente a partir de julho. Até lá, o sentimento das pessoas, e elas estão certas, é defender o dia de amanhã e não pensar no mês de outubro. Tem um longo período ainda até a realização das eleições para presidente, vice-presidente da República, governadores, vice-governadores, senadores, deputados, mas isso é apenas em outubro. Provavelmente a partir de julho, um pouco antes do início do horário eleitoral, é que as pessoas estarão mais preocupadas, mais atentas e aí talvez respondendo pesquisa com melhor perspectiva. Hoje, a pesquisa não reflete nenhum sentimento da eleição, reflete só o sentimento do grau de conhecimento de hoje e não de amanhã. Ok. Duas perguntas aqui direcionadas, não que essas que o senhor falou até agora, perguntas e, consequentemente, respostas, não sejam também de interesse regional, óbvio que sim. Mas essas duas mais diretas, governador, em relação aqui ao litoral de São Paulo. O que o senhor pode falar em relação à ponte /túnel, ligação Santos-Guarujá, que, pelo amor de Deus, já deu e acho que vai dar, né? Muito pano para manga, pelo amor de Deus, governadora. E a outra questão, então, túnel /ponte, não é? É ligação Santos-Guarujá. E a outra questão, IML de Santos, Instituto Médico Legal de Santos, fechado. Corpos levados para o IML de Praia Grande, que está sobrecarregado. O senhor pode, de repente, até anunciar a instalação de uma outra unidade, algo a ser feito para atender aos moradores aqui da região, governador?
Vamos começar pelo segundo tema, Catioli, que, a meu ver, mexe muito com o sentimento das pessoas. Nós teremos um novo IML, Instituto Médico Legal, construído em condições adequadas, em endereço adequado, na forma adequada, que hoje, infelizmente, este que estava funcionando não tinha. Então, entre fazer um mau atendimento, sobretudo no momento de sofrimento das pessoas, e construir um novo, a orientação do governo foi construir um novo, até que se esteja pronto, está sendo utilizado o IML de Praia Grande, e tem atendido de forma adequada, ele não está sobrecarregado, ele tem uma intensidade maior no atendimento, mas tem feito isso de forma regular, de forma solidária e com presteza à população que precisa do Instituto Médico Legal. Em relação à ponte, há mais de um ano, repito, há mais de um ano, desde fevereiro de 2021, nós já temos o projeto da ponte pronto, aprovado pelos órgãos ambientais do Estado de São Paulo, orçamento aprovado pelo governo do Estado de São Paulo, projeto executivo aprovado pelo governo de São Paulo, tudo pronto, aguardando a aprovação do governo federal, porque o porto é uma área federal, não é a área do Estado de São Paulo. E o governo federal simplesmente não aprova a ponte. É um absurdo isso. Os veículos de comunicação, inclusive a Tati, o Grupo Tati, mas também o jornal A Tribuna, aí de Santos, tem reproduzido isso até com intensidade. É um absurdo, Catioli, porque não há razão técnica. Se eu me dissesse, bem, há uma razão técnica, isso vai impedir o acesso ao Porto de Santos, isso vai mudar o calado do Porto de Santos, isso vai estabelecer restrições ao Porto de Santos, nenhuma restrição, nenhum impacto. Todos os projetos levaram em consideração o tamanho dos navios, a entrada, o ingresso e a saída dos navios no Porto de Santos, tudo feito com a mais precisa tecnologia disponível no mundo. Foram contratadas consultorias internacionais, especialmente de Singapura e da China, para orientar esse trabalho. Orçamento aprovado, recursos destinados, tudo pronto. E o governo federal não dá a aprovação para que a obra seja iniciada. O governo federal precisa colocar um centavo, aliás, não coloca. O governo federal, infelizmente, promete muito e não faz nada. Não é que faz pouco, não faz nada. E agora promete o túnel. Ora, tudo bem, nós não somos contra o túnel, mas pelo fato de ter o túnel tem que impedir a ponte? Por que não ter os dois? Por que não já liberaram a ponte, que a essa altura poderia estar com metade da sua obra, quase metade dela, pronta para atender a população? E faça o túnel também. Se o governo federal entende que o túnel é uma boa opção, faça. Nós teremos duas ligações, uma seca e uma subterrânea, para interligar o Guarujá a Santos. Mas ampliar uma discussão interminável, inútil e politizada como essa, em prejuízo da população, não autorizar a ponte, eu desculpe falar assim, nesses termos, mas é um absurdo, é afrontoso com a população de Santos e do Guarujá e os turistas também, que gostariam de ter uma ligação segura, rápida, com o seu automóvel, para chegar até Santos e de Santos ao Guarujá e, obviamente, todos os demais benefícios advindos dessa interligação. E se quiser fazer o túnel, que faça o túnel também com o dinheiro federal, o dinheiro que eles não colocam na ponte, que é recurso público, é do governo do Estado de São Paulo, liberem e façam o túnel também. Obrigado até por você ter feito essa colocação. Eu tenho que manifestar aqui a minha indignação em relação a isso. Eu tenho 64 anos, Catioli, desde os 10 anos, quando eu ia ao Guarujá, 10 anos de idade, portanto, há 54 anos que eu ouço falar da ponte Verdade. Santos-Guarujá. Deve ter até mais tempo, mas isso é o que eu me lembro. Agora que viabilizamos, desde 2020, a ponte está viabilizada, com aprovação ambiental, com projeto executivo pronto, com consultorias internacionais da China e de Singapura, que assessoraram a elaboração do projeto, e com recursos prontos para implantação, e o governo Bolsonaro não autoriza a implantação da ponte. Não há nenhum obstáculo técnico, volto a dizer a você e aos que nos assistem aqui. Outro dia alguém levantou a hipótese, não, mas os supernavios com a ponte não teriam acesso. Não é verdade. A consultoria internacional contratada pelo governo de São Paulo levou em consideração todos os navios de maior calado, de maior altura, disponíveis no mercado hoje e os que estão projetados para os próximos anos. Ainda assim, nenhum impedimento ao acesso ao Porto de Santos. Portanto, só uma razão inexplicável
de ordem política do governo Bolsonaro para impedir o início das obras da ponte que poderá ligar finalmente Santos ao Guarujá. Governador João Dória continua falando na Tati Band Litoral. Depois do intervalo, mais assuntos importantes que o governador vai esclarecer. Para finalizar, e prometo é a última, é uma certeza absoluta que o senhor vai manter a sua candidatura à presidência da República ou, dependendo de fatos, situações e reuniões, enfim, do movimento político ou do momento político, o senhor possa manter ou, de repente, mudar a estratégia e ser candidato à reeleição ao governo estadual. O que o senhor nos diz, principalmente ao público do litoral, governador? Olha, ao público do litoral, aos brasileiros de São Paulo, a você, como bom jornalista e bom âncora que é, eu não disputarei a reeleição, eu sou contra a reeleição, eu sempre me manifestei contrariamente à reeleição. Ela é constitucional, portanto ela existe, a Constituição ampara, mas eu sou contra, eu sou a favor da renovação, mandatos neste momento de 4 anos, que é o que estabelece a Constituição. Eu espero que no futuro uma reforma política possa terminar com a reeleição e colocar mandatos de 5 anos para prefeitos, governadores e presidentes da República. Então, candidato à reeleição não serei. E o meu candidato à continuidade à reeleição, neste caso, a continuidade do governo aqui, é o Rodrigo Garcia, que é o atual vice-governador do estado de São Paulo, uma pessoa íntegra, correta, um bom gestor, um grande homem público, um ótimo ser humano e uma pessoa que tem a confiança dos brasileiros aqui de São Paulo. Em relação à sucessão presidencial, Catioli, o projeto não é e não pode ser um projeto individual. O projeto é pelo Brasil, pelos brasileiros. Não é um interesse pessoal ou partidário se sobrepondo ao interesse do que os brasileiros e o país precisa. O Brasil não pode viver o pesadelo, me perdoe dizer assim, de ter a opção em outubro apenas de Lula na extrema esquerda e de Bolsonaro na extrema direita. É preciso ter uma outra opção, uma opção fruto do entendimento, do diálogo entre partidos que frequentam essa chamada avenida do centro democrático, liberal, social. Quais são esses partidos? O PSDB, que é o nosso partido, o MDB, o União Brasil e o Cidadania, que são partidos que têm este bom sentimento de defender o Brasil resgatado para a geração de emprego, o Brasil resgatado para a proteção à vida, à saúde e às condições de boa educação para a população brasileira, partidos que pensam que o Brasil pode ser resgatado na sua esperança, na sua vontade de viver e não de abandonar o Brasil, e um Brasil que seja respeitado internacionalmente, coisa que hoje, lamentavelmente, o Brasil não é. Então, fruto desse entendimento, cujos diálogos estão avançando e avançando bem, Paccioli, nós faremos parte disso, mas sem a prerrogativa e a individualidade. O único desejo é do Brasil, pelo Brasil e pelos brasileiros. Por isso, bom senso, equilíbrio, humildade e brasilidade, o espírito patriótico de pensar no país e não em si próprio, e não sequer pensar no seu partido, pensar no Brasil e na sua população. Aí, portanto, meus amigos, o bate-papo que tive com o governador do estado de São Paulo, João Dória. Na pauta, todos esses temas voltados também à nossa região. Muito obrigado pela sua audiência. Um excelente final de semana. E nos encontraremos segunda-feira, 12:30, aqui na Tati Band Litoral. Até lá, pessoal!